Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. No vídeo de hoje vamos falar da vontade de Deus revelada ao profeta Abacuque. O profeta Abacuque, assim como todos os profetas do Velho Testamento, traz coisas incríveis para os dias de hoje. Basta a gente meditar que nós vamos entender a perfeita vontade do Senhor. Eu vou falar aqui de um versículo que está no capítulo 2, que está num contexto do julgamento de Deus. E o contexto do julgamento de Deus no Velho Testamento, o dia do Senhor, está se referindo sempre à volta de Jesus Cristo, quando ele vai ressuscitar no último dia, antes dele vir para essa terra, os santos, aqueles que morreram crendo em Deus verdadeiramente, e aqueles que estiverem vivos vão ser levados aos céus para se encontrar com o Senhor. Olha só que interessante nesse versículo, me veio aqui no meu coração de falar um pouco sobre o profeta Abacuque. Olha que interessante esse versículo. Olha quanta coisa a gente pode tirar daqui, a gente pode meditar a partir desse versículo. Olha só, diz assim, Abacuque capítulo 2, versículo 13. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que os homens se cansem pela vaidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo. Hoje no Novo Testamento é fácil para nós, a gente lembra de Pedro. A gente lembra do apóstolo Pedro que falou que esses céus e terras que existem, uma vez eles pereceram nas águas. A gente lembra do dilúvio. E agora eles estão reservados para o fogo. Na época do Velho Testamento, eles não tinham tanta luz, eles não tinham a carta de Pedro, eles não tinham o Apocalipse para entender essas coisas. Hoje nós podemos ver claramente que o Espírito de Deus falava do tempo do fim. E olha só, eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo. Só com isso daí, irmãos, a gente pode descartar de vez essa ideia da predestinação para o inferno, que Deus criou algumas pessoas para serem condenadas. Isso não condiz com as Sagradas Escrituras. Esse calvinismo, ele é heresia. Ele apresenta um Deus cruel, um Deus que faz acepção de pessoas. Então, só a partir desse versículo, é claro que a gente não pode tirar ele do contexto, mas analisando toda a palavra de Deus, a gente vê, irmãos, que essa doutrina não é bíblica. E aqui é muito claro, olha só, eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo. A gente tem que entender que esse fogo é a destruição. Essa terra aqui vai ser renovada para quando Cristo reinar. Esse mundo que nós conhecemos hoje, ele não vai andar mais dessa maneira. As pessoas hoje estão edificando para si mesmas. Estão trabalhando dia após dia para ter casas mais confortáveis, para ter carros melhores. Irmãos, querer as coisas melhor não é pecado. Mas o que o Senhor Jesus Cristo diz? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus conta a história de um homem que derrubou os seus celeiros, porque sua colheita foi tão grande que ele se viu na necessidade de construir um celeiro maior. E aí ele folgou nisso. O descanso dele, a paz dele estava nisso. Não tinha pecado na colheita dele ser maior. Não tem pecado em você trabalhar, em você querer mais. Desde que seja com honestidade. E outra coisa, desde que isso não esteja à frente do reino dos céus. Desde que isso não esteja à frente de buscar o ensinamento de Jesus Cristo. Isso é que é o mais importante. Porque não é da vontade de Deus que os povos trabalhem para o fogo. O que é isso? Trazendo para a sua vida em particular. Não é da vontade de Deus que você trabalhe a vida inteira, conquiste, ainda que isso seja bom, mas que no fim você perca a sua alma. Jesus Cristo falou o que dará um homem a troco da sua alma. Por mais que a gente trabalhe, seja bem sucedido aqui, seja honesto, a gente não pode comprar Deus, a gente não pode pagar o preço pelos nossos pecados. O Filho de Deus já pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E agora ele dá um tempo para os homens. Nós estamos vivendo na era da igreja, onde Deus deu um tempo para os homens conhecer o ensinamento do seu Filho, para que pudessem escapar da condenação, crendo no seu sacrifício, ouvindo as suas palavras. O que você faz diante da palavra do Filho de Deus? Você coloca ela em primeiro lugar? Os discípulos, né? Jesus uma vez disse: vocês também não vão deixar de me seguir? Muitas pessoas deixaram de seguir Jesus, está lá em João 6 esse episódio, quando Jesus falou com eles: olha, vocês estão me seguindo por milagre. Eu multipliquei os pães. Aí vocês estão vindo e me seguindo por causa disso, para vocês comer. Eu quero que vocês trabalhem, que vocês me sigam, mas por causa da minha palavra, por causa das palavras de vida eterna. Era isso que Jesus queria. Eu estou aqui trazendo com as minhas palavras, mas você pode ver lá em João 6 que muitos deixaram de seguir Jesus depois disso, porque o seu discurso era duro, o seu discurso falava de mudança, falava de arrependimento, de mudança profunda. Aí, irmãos,
Jesus vira para os discípulos e ele não elogia os discípulos. Ele fala assim: vocês também não vão embora? Aí Pedro toma a palavra e fala, né? Senhor, para quem nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Irmãos, só tu tem palavras de vida eterna. Quando Jesus Cristo voltar, vai ser válido. Ele vai colocar na balança se você creu ou não na sua palavra. É isso, a salvação está nele. A sua palavra é a vida verdadeira. É o alimento que alimenta a nossa vida, a nossa alma, que alimenta os homens. Olha só quanta coisa a gente pode tirar aqui desse versículo 1, desse versículo 13, né, de um versículo aqui do profeta Abacuque, que não vem do Senhor, que os povos trabalhem para o fogo. Não é, irmãos, da vontade de Deus que a sua história, a história da sua família, a história da sua cidade, venha simplesmente perecer no dia do juízo, do jeito que vai estar aqui na época, né? Que venha perecer no dia do juízo. As coisas materiais, elas vão perecer. Elas são perecíveis, elas são desse mundo. Mas por trás delas tem histórias. Histórias de pessoa, a minha história, a sua história. Tá? A obra do nosso dia a dia, as coisas que nós fazemos, aonde nosso coração, a nossa mente tem empregado força. Se for, em primeiro lugar, no reino dos céus, nós somos bem-aventurados. Se for apenas nessas coisas aqui da terra, nós estaremos trabalhando para aquilo que vai perecer apenas. E isso não vale a pena. O que vale a pena? Qual é a vontade do Senhor, então? Que cada um de nós ouça o evangelho do seu Filho. Porque aquele que crê no Filho, crê no Pai que o enviou. Aquele que aceita o testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aceita a vontade do Pai. Porque essa é a vontade do Pai. No próprio João 6, Jesus diz que a vontade do Pai é que eles deveriam fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é crer naquele que ele enviou. Então acredite em Jesus Cristo. Honre Jesus Cristo em primeiro lugar. Busque conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Acima das coisas que estão aqui. Acima, né, do que você vai deixar financeiro, né, do que você vai deixar do lado financeiro, do que você vai conquistar, do que você vai obter. Acima de tudo, né, esteja a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque não é da vontade do Pai que a gente viva um dia após dia sem pensar em Deus, vivendo no pecado, se entregando às mazelas, né, aos prazeres, aos deleites que estão aí, cada vez mais fácil, é cada vez mais difícil viver uma vida em santificação, porque o pecado ele se multiplica para todo lado. A maldade, o interesse pessoal acima do coletivo, acima do próximo, né? Pisar no próximo, a corrupção, a sexualidade explícita, pecaminosa, são coisas que atraem a carne. São coisas que muitas vezes os filhos dos homens vivem a vida inteira e acham que é normal, pois todos fazem. Mas uma vida assim, né, voltada para obter esse tipo de coisa, para obter esse tipo de sucesso, é uma história que vai perecer, assim como as coisas físicas que estarão aqui na terra quando o Senhor voltar para reinar. A palavra de Deus fala que essa terra está reservada para o fogo, mas que aquele que dá crédito a Deus, aquele que ouve a sua palavra e crê, esse tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei, diz Jesus, no último dia. Então creia hoje que você crendo no Evangelho do Filho, a Bíblia diz que aquele que nele crê, de maneira nenhuma será confundido. Quando o Senhor voltar e a trombeta soar, né, você vai. Então está para sempre com o Senhor. Mas creia, porque o tempo de crer é hoje, o tempo de crer é agora, e não é da vontade do Senhor que você trabalhe em vão, que você viva a sua vida buscando aquilo que é vão, buscando os prazeres daqui, que você pereça no fogo. Essa não é a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Peço que você se inscreva no canal, se você, caso não for inscrito, deixe seu joinha, pois ajuda o robozinho do YouTube a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Então, me dá essa ajuda aí, que Deus possa abençoar vocês e até os próximos vídeos. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.